Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então hoje nós vamos começar a trabalhar um novo conteúdo e esse conteúdo é do módulo 2 da apostila de língua portuguesa e estamos lá na página 45. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das conjunções e das locuções conjuntivas, correto? Então, vamos lá. O que é conjunção? Então, assim, nós temos conjunções que são coordenativas e temos conjunções que são subordinativas. Primeira coisa que nós temos que saber. Então, nós temos dois tipos de conjunções. E estas conjunções que a gente fala aí, nada mais é, tá? A conjunção nada mais é que um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas, certo? Então, a conjunção, ela liga duas orações, tá? Então, lembra lá, oração é uma frase que apresenta verbo. Então, a conjunção vai ligar uma oração à outra. Vejam comigo, ou então duas palavras de mesmo valor gramatical. Vejam comigo aqui. O aluno joga futebol e basquete. Então, veja que futebol e basquete são esportes, são dois termos que são semelhantes. Então, o aluno, além de jogar futebol, ele também joga basquete. E veja que nós sabemos disso por conta deste E que está destacado aí na tela, tá? Então, este E, ele tem a função de dizer que o aluno pratica dois esportes. Já quando eu falo, eu iria ao mercado, mas estou sem tempo hoje. Vejam que na primeira oração, eu iria ao mercado, eu estou fazendo uma afirmação. Já na segunda oração, eu estou contrariando aquilo que eu disse na primeira. Eu iria ao mercado, mas estou sem tempo. Vejam que este mas é uma oração adversativa. Adversativo vem de adversário, de oposição, ela também pode se chamar opositiva, tá? Uma conjunção opositiva. Por quê? Porque ela é o oposto da primeira oração. Vejam que eu iria ao mercado, verbo ir, estou sem tempo hoje, estou, verbo estar. Então, vejam que são duas orações que são ligadas pelo mas. E este mas tem a função de dizer que a segunda oração ele vai contra a afirmação que foi feita na primeira, certo? E nós temos também, gente, as locuções conjuntivas, que são expressões formadas por duas, tá? Formada por duas ou mais palavras que exercem a função, a mesma função da conjunção. Então, locuções conjuntivas. Lembre que sempre que nós falarmos em locução, nós vamos estar falando de duas palavras que estão juntas, que vão ter a função de indicar apenas uma ação, no caso do verbo, e aqui as locuções conjuntivas, duas palavras ou mais, mas que elas vão exercer a função de uma, ou seja, a função da conjunção, tá? Então, sempre que nós falarmos em conjunção ou locuções conjuntivas, nós estamos falando de palavras com sentidos semelhantes. E nós temos classificação dessas conjunções que são coordenativa e subordinativa, tá? As conjunções e locuções conjuntivas, elas auxiliam na construção de sentido, pois ajudam a formar no texto as relações de coerência e coesão. Sabe quando vocês escrevem alguns textos para mim e eu digo assim, olha, vamos reescrever porque ele está sem sentido, vamos reescrever para conectar uma parte do texto com a outra. Então, as conjunções e as locuções conjuntivas, elas exercem esse papel, o papel de fazer a ligação de um termo da oração com a outra, ou seja, de uma oração com a outra, de ligar, de conectar um parágrafo do texto com o outro, e isso vai dando
o segmento dentro do texto. Então, para que haja coerência e que haja coesão, então é preciso que as locuções e as conjunções elas sejam aplicadas de forma correta. É lógico que nós temos outros elementos de coerência e coesão textual, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, não é o caso agora, mas é importante que vocês saibam que as conjunções, as locuções conjuntivas, elas auxiliam na construção do sentido, certo, gente? Seguindo, vejam que nós temos de conjunções aqui. As coordenativas, aditiva e, eu não gosto de doce e também não gosto de refrigerante. Eu não gosto nem de doce, nem de refrigerante. Eu gosto de doce e de salgado. Vejam que sempre com a ideia da soma, sempre com a ideia da adição, certo? A adversativa, já falamos um pouquinho dela. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Isso, gente, vocês têm que decorar, não tem outra forma, tá? Então, isso precisa ser estudado e decorado. Vocês têm essa tabela na apostila de vocês, lá na página 47, tá? Então, essa tabela, ela precisa ser estudada e repetida várias vezes. E, logicamente, sempre prestando atenção no sentido que essas conjunções aplicam dentro do texto. A adição vai sempre somar uma ideia à outra. A adversativa, uma ideia vai sempre se opor a outra ideia já apresentada. A conclusiva vai concluir uma ideia. Eu não fiz a tarefa, por isso estou de castigo. Vejam aqui. Então, você está concluindo, você chegou a uma conclusão que o seu castigo é devido ao fato de não ter feito a tarefa. Alternativa, eu digo sempre que essa alternativa, as conjunções alternativas, elas foram inventadas pelas mães. Ou você arruma seu quarto, ou você vai ter uma conversa muito séria comigo. Ou você arruma esse quarto, ou eu vou jogar tudo que está bagunçado em cima desta mesa e você vai ter que arrumar. Ou você estuda, ou você vai ter problemas. Então, assim, vejam que sempre dando alternativas, dando possibilidades, certo, gente? Seguindo, nós temos mais uma alternativa aqui, que é a explicativa. Eu ganhei um presente da minha mãe, pois eu tenho colaborado com a organização da casa. Eu ganhei um presente da minha mãe porque é o meu aniversário. Veja que você está explicando o porquê de você ter ganhado um presente. E daí nós temos as subordinativas, tá? Vocês vão estudar essa questão de coordenação e subordinação no 9º ano. Mas o que é isso? A coordenação é quando as orações elas são independentes, tá? Elas são independentes mesmo apresentando conjunção. Já as orações subordinativas ou subordinadas, elas são orações que elas dependem uma da outra sintaticamente para que alcancem um sentido completo, tá? Mas a gente vê isso um pouquinho mais para frente. O que a gente precisa saber aqui agora é que nós temos a conjunção subordinativa causal, tá? É a causa, gente. Por quê? Tá? A causa de alguma coisa ter acontecido. Eu vou dar alguns exemplos para vocês mais à frente. Condicional. Se você colaborar em casa, você pode jogar videogame todos os dias. Você pode jogar videogame todos os dias, desde que a sua tarefa esteja em dia, tá? Vejam aí que é uma condição, tá? Para você exercer uma coisa, é preciso que você faça outra. Então, por isso, condicional. E a 8ª ali, temporal, vem de tempo. Quando, sempre, que, enquanto, logo que. Quando você for adulto, você vai compreender o porquê do estudo. Quando você crescer, você vai entender o porquê que estudar é tão importante, certo? Enquanto você é criança, você deve brincar, correto, pessoal? E daí nós temos a última aqui, que é finalidade, tá? Também é subordinativa. Para que, a fim de que. Vamos em frente. Vejam comigo aqui
E aí, vai fazer prova do Enem? Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar, tá? Vejam que não vai fazer nenhuma coisa, nem outra. Quantas coisas esse cidadão vai deixar de fazer? Então, se ele não vai estudar nem trabalhar, ou se ele não vai trabalhar nem estudar, são duas coisas que ele está deixando de fazer. Então, vejam que o nem aí, ele é uma conjunção aditiva, tá? Estão somando duas ações. Hoje é o meu aniversário. Ganhei uma festa e muitos presentes. Então, além de ganhar uma festa, eu também ganhei presentes. Então, quantas coisas eu ganhei? Foram duas, tá? Então, vejam que o E está trazendo essa ideia de adição, está somando uma coisa a outra já existente, certo? A adversativa, todas as pessoas têm direitos, mas também têm deveres, tá? Então, vejam que as pessoas têm direito, mas elas não têm só direitos, elas também têm deveres. Vejam que a segunda oração, ela se opõe à afirmação da primeira, porque a primeira diz todas as pessoas têm direitos. Isso é uma afirmação. Já a segunda está se opondo, mas também tem deveres. Isso quer dizer que as pessoas não têm só direitos, elas têm deveres também, tá? Então veja que o mas, essa conjunção aqui adversativa, ela está trazendo essa ideia de oposição da segunda oração em relação à primeira. Ou você arruma o seu quarto, ou vai ficar de castigo. Vejam as duas conjunções aí, tá? Ou e ou, tá? Então, é alternativa, você pode escolher. Ou você arruma o quarto, ou você vai ficar de castigo. Então, você tem duas possibilidades. Chove bastante lá fora. Portanto, ficaremos em casa, tá? Então, vejam que aí você tem uma conjunção que é uma conjunção que traz a ideia de conclusão, tá? Chove bastante, portanto, ficaremos em casa. Então, foi concluído isso. Então, oração subordinada conclusiva. Já na sequência, nós temos aqui, ó. Não atravesse a rua fora da faixa de segurança, pois pode ser muito perigoso. Então, a pessoa te dá uma ordem e diz assim, ó, não atravesse a rua fora da faixa de segurança. Porém, esse pois, ela utiliza ali para te explicar por que é que você não pode atravessar a rua fora da faixa de segurança. Vejam que o pois, ele tem a função de explicar, tá? Então, é uma conjunção explicativa. E na sequência nós temos aqui, ó, não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Veja, não fui à aula. Qual foi a causa de você não ter ido à aula? A causa de você não ter ido à aula é porque, né, foi porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Por que que você não pôde ir à aula? Porque você ficou doente. Vejam que nós temos aí uma ideia de causa, o motivo de você não ter ido à aula. Certo, gente? Então, observem isso, destaquem sempre as conjunções no momento em que vocês estiverem fazendo as tarefas, para que vocês não se confundam. Ó, se não chover, irei à praia. Se não chover, então, é uma condição, ou seja, se chover, você não irá à praia. Agora, se não chover, você irá à praia. Então, é uma condicional. Quando as férias chegarem, quero viajar muito. Então, onde está a conjunção ali? Veja que o quando ele traz uma ideia de tempo,
Quando é que você quer viajar muito? Quando as férias chegarem. Então, vejam que o quando, ele exerce aqui a função de conjunção temporal, tá? Então, indica o tempo, indica quando é que você quer viajar muito. Fique em casa para que possa estar protegido do vírus. Então, veja que você vai ficar em casa para um fim, tá? Para uma finalidade, para que possa estar protegido do vírus. Então, vejam que para que é uma locução conjuntiva e está exercendo aí a função de finalidade. Pessoal, a prof colocou uma tabelinha aqui para vocês, tá? Olhem isso com atenção, vejam que a locução conjuntiva ela serve para juntar frases, são palavras invariáveis, há duas espécies de conjunções, as que são as coordenativas e subordinativas, tá? Que tem a função de estabelecer a relação entre as frases, tá? Então, vocês têm isso na página 47, mas a prof colocou aqui também para facilitar para vocês, tá? E temos aqui o restante delas, as temporais, as causais, as condicionais e as finais. Então, sempre que vocês forem fazer tarefas, sempre que vocês forem fazer exercícios, vocês vão pegar essa tabelinha, vão ler as orações, vão ler as frases, os períodos que foram dados para vocês, vão circular cada uma dessas conjunções e após elas terem sido circuladas, então vai ficar bem fácil de vocês classificá-las, tá? Lembrem-se de que quando eu falo em classificar, é dizer que é comparativa, que ela é consecutiva, que ela é conclusiva, que ela é aditiva, que ela é adversativa, explicativa, causal, condicional. Então, sempre que falar em classificar, você vai dizer que tipo, tá, de conjunção que ela é e o que ela está fazendo ali dentro desta oração. Então, falou em classificar, é dizer se ela está dando essa ideia de adição, de oposição, de conclusão, tá? Então, assim, fiquem atentos na plataforma Iônica. A prof vai disponibilizar essa aula para vocês hoje, vai disponibilizar uma atividade a respeito do conteúdo que vocês viram na semana passada, tá? E a gente vai conversando e vão deixando as dúvidas de vocês para que eu possa ajudá-los no decorrer da semana, tá bom? Então, fiquem bem, façam as tarefas, se cuidem, tá bom? E brinquem bastante. Beijos!